Bom, agora que estamos com o Windows 2019 Server instalado e rodando, e também já está traduzido, aliás, configurado com o idioma em português do Brasil, vamos começar com as configurações iniciais. Uma das partes que a gente vai começar então é deixar a rede corretamente configurada para podermos testar este servidor dentro das nossas máquinas virtuais. Para isso, eu vou dar um conceito rápido da topologia, os tipos, as formas que a gente pode estar então configurando essa rede. Se der um duplo clique aqui, configurações de rede. Quando a gente instalou, a gente habilitou os 3 primeiros adaptadores e colocou como rede interna e o quarto com o formato NAT. Vou explicar de forma rápida o que significa essa rede interna. Essa rede interna, quando a gente conecta, ele vai habilitar que somente as máquinas virtuais que a gente criar no VirtualBox, diferente dos sistemas operacionais que a gente for instalar, vão ter acesso a essa rede. Esse tipo de configuração é interessante porque daí a gente pode estar criando, por exemplo, depois servidores de HCP, servidores de internet, servidores de arquivos, enfim. Eles não vão estar afetando a nossa rede física externa quando a gente está em modo ainda de configuração ou de testes, ou no caso aqui para aprendizado. Então esse método de rede interna, ele habilita que somente dentro das máquinas virtuais, os diferentes que a gente for criando, possam ou enxergam esse tipo de topologia, não interferindo então em nada na nossa rede física, na nossa estrutura da rede real dentro da empresa ou na nossa casa ou onde a gente estiver configurando, testando esse Windows 2019 Server. Uma outra opção aqui os tipos mais comuns que são usados é o tipo NAT, por exemplo, o tipo NAT que a gente configurou no adaptador 4. O NAT ele permite que a conexão que a nossa máquina, o host nosso virtual, ele consiga usar todos os serviços de rede de internet da nossa máquina física. Por exemplo, por isso a gente está conseguindo acessar aqui na nossa máquina virtual a internet, por exemplo, porque a nossa máquina, o host, lógico, aliás, é virtual, tem acesso à nossa rede física externa. Tanto é que se eu pingar do nosso host para qualquer serviço, para qualquer IP da rede real, ele vai funcionar. E o contrário não, a gente não consegue acessar a máquina virtual de fora. Então esse é um dos artifícios bastante utilizados, esse tipo de NAT. Outro, por exemplo, depois quero colocar o meu servidor virtual na rede real, configurar um IP verdadeiro, configurar uma estrutura como se fosse uma máquina ligada na minha rede. Que a nossa máquina virtual, o nosso sistema operacional virtual, por exemplo, se comporte como uma máquina física de fato. Então, ao invés de usar o NAT aqui, estaria colocando aqui, placa em modo bridge. E aqui eu escolho qual das placas de rede, se eu tiver uma wireless ou uma ETH, enfim, mais placas de rede, eu defino qual é a placa física que ele vai se conectar, dou um OK, e daí sim, a minha máquina virtual vai se comportar na rede como se fosse uma máquina real. Então, se eu quiser, por exemplo, que o Windows 2019 Server que a gente está configurando aqui expanda seus serviços, que ele seja enxergado por toda a minha estrutura da rede externa, como também até pelo meu próprio, pela minha máquina física na qual eu instalei essa máquina virtual, enxerguem esse Windows 2019 Server, eu teria que colocar a minha placa de rede em modo bridge, tá certo? Então só esses conceitos são importantes para a gente saber entender a topologia ideal para cada situação. Então, no nosso exemplo, nós vamos deixar o adaptador, as 3 placas de redes aqui, poderia estar usando só uma como rede interna, as outras desativadas, e deixar um adaptador ainda para o NAT para conseguir continuar navegando na internet. Nós já vamos entender então agora qual que a gente quer fazer. Habilitei adaptador 1, adaptador 2 e adaptador 3 para a gente conseguir criar uma rede lógica utilizando
as 3 placas de ETH como se fossem 3 placas de rede, com motivos até de segurança e persistência de dados. Vamos imaginar uma máquina física contendo 3 placas de rede, certo? A minha máquina vai ter 3 placas de rede física, ok? Esse é o meu servidor. Eu vou configurar, posso configurar usando o Windows 2019 Server, para que eles trabalhem em conjunto, essas 3 placas de rede, compartilhando, inclusive fazendo balanceamento de carga, cada uma trabalhando a 1 gigabits, então vou ter 3 gigabits trabalhando. Eu vou conseguir dessa forma balancear a carga, ele vai distribuir a carga entre elas, entre as 3 placas de rede, já é uma grande vantagem. E a outra, por exemplo, se uma placa parar, as outras continuam executando o serviço normalmente. Se 2 pararem, a terceira ainda vai continuar suprindo a necessidade da rede. Então, é interessante a gente fazer esse tipo de configuração para fins de segurança e também vai trazer uma agilidade maior pelo balanceamento de carga que se pode ter. Então, esse balanceamento de carga e essa tolerância a falhas que a gente pode são atos importantes que podem ser os diferenciais desse tipo de configuração, ok? Então, para isso a gente vai fazer o que a gente chama de agrupamento de NIC, ou criar time ou team com placas de rede distintas se comportando no computador, no server ela vai se comportar como se fosse de fato uma única placa, mas na verdade são 3 ou 4 ou 2. Posso configurar no Windows 2019 até 32 placas diferentes se comportando como uma só, para questões do que a gente já comentou há pouco, tá? Como eu vou fazer isso? De forma bem simples, até vou começar iniciando esses serviços aqui que estão parados. Clicar aqui em cima, vou mandar iniciar serviço aqui e iniciar serviços aqui. Vamos ver se vai levantar aqui. Isso. Eu já deixo isso ok também. Mas vamos à configuração. Se eu for aqui em configurações de rede, aqui ETH, abrir configurações do adaptador, veja que a gente tem as 4 placas de rede, então, que eu habilitei lá na frente, aparecendo aqui. Então, a ideia agora é, vamos atribuir um endereço IP para que essa rede funcione de fato. Vou fechar essa tela aqui. Opa. Aqui. Minimizar aqui. Então, vamos aqui. Servidor local. Veja aqui que aparece aqui, agrupamento NIC está desabilitado. E é justamente essa funcionalidade que a gente vai querer usar para fazer o esquema do team, ou do agrupamento dessas placas de rede. Então vamos. E aqui, ó, as 4 placas de rede TH1, 2, 3 e 4 estão com DHCP ativos. Vamos clicar aqui em agrupamento. Vai aparecer aqui nenhum agrupamento feito. Aqui em tarefas vou criar uma nova equipe. Vou chamar essa equipe de team underline empresa XYZ. E aqui eu vou dizer quais placas de rede vão entrar nesse meu tema. Como a ETH4 a gente manteve com o NAT lá, então vou deixar essa fora. Eu vou colocar então somente essas 3 placas de rede para se comportarem como sendo uma só. Vou dar um OK. Agora basta ele vai fazer as configurações para conectar aqui. Uma está ativa, logo a outra também vai ficar ativa também. Processo que demora um pouquinho, logo já vai estar ok. Enquanto isso, vamos dar um clique aqui para mostrar mais configurações. Aqui em propriedades avançadas,
Pessoal, o modo de agrupamento aqui, ele já por padrão coloca alternar independente. É quando o Windows mesmo vai gerenciar e controlar esse agrupamento. Eu posso usar, por exemplo, o LACP tem alguns switches gerenciáveis que fazem que eu vou ter que configurar daí no switch também esse balanceamento. Então, no nosso caso aqui, a melhor opção no caso é alternar independentemente. O modo de balanceamento de carga que ele faz esse serviço de jogar os dados para as três placas de rede, como dinâmico também ele faz automático. E adaptador em espera, eu posso colocar os três trabalhando sempre ao mesmo tempo juntos, ou colocar um de reserva, se um deles falhar, o outro entra. Mas o interessante é deixar todos, porque o balanceamento vai ocorrer em três placas, e se uma parar, automaticamente duas vão ficar suprindo, e se duas pararem, uma vai ficar suprindo. Então, veja aqui, que já levantou as três placas, está tudo certinho. Então, o agrupamento, que a gente chama de time, né, de time ou team, já estão funcionais. O que eu preciso fazer agora? Bom, aqui, normalmente, aqui agora vocês vejam que apareceu o agrupamento a mais, e aqui agora eu vou definir o endereço IP fixo, para o qual o meu servidor vai estar respondendo, que vai ser o IP do servidor. Então vamos aqui, normalmente, duplicate IPv4, vou usar aqui o IP 192.168.254.1, aliás, 254, para ser o que vai ser o IP então, da minha máquina. 192.168.254.1, vamos dizer que é o nosso gateway, que estaria, por exemplo, compartilhando a internet, demais serviços. Se no caso ainda não existe, a gente pode configurar depois um outro serviço, outro servidor para tal, mas para fins de estudo, a gente mantém esse aqui. E aqui o servidor DNS vamos deixar por enquanto assim, porque depois na configuração do Active Directory a gente vai estar terminando a configuração do DNS. Mas por hora, então, a minha placa, o meu team vai responder então pelo 192.168.254.254. Para testar, vamos aqui abrir o PowerShell ou o DOS, como queira. Vamos ver a configuração de IP. Veja que ele pegou certinho. Vou dar um ping aqui no meu 192.168.254.254. Vai estar pingando. Então, a configuração IP, as três placas, eu posso desativar até duas, vocês podem fazer esse teste. Posso desativar até a Ethernet 3 e a 2, que automaticamente ele ainda vai continuar pingando, porque a gente criou então esse agrupamento de placas de rede para funcionarem e se comportarem como sendo um endereço só. Beleza? Então, da configuração de rede é isso. Lembrem o mais importante, que a gente vai ter que ter, então, vou dar uma atualizada aqui. Lembrar que esse, então, agora em diante vai ser o meu endereço IP, que vai responder pelo IP desse servidor Windows 2019 Server. Então, por hora, essa é o lembrete para a gente estar se atentando, certo?